Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque Tu nos ensinas através da Tua palavra. Que o nosso coração esteja completamente aberto a Ti, Senhor, para que nós possamos ser mudados e moldados pelo Teu Espírito Santo e possamos cada vez mais e mais ser à imagem e semelhança de Cristo e espelharmos a Sua graça, a Sua vida, o Seu amor, a Sua alegria, onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Estes 7 hábitos são muito importantes para nós, porque são aqueles hábitos que nós conseguimos ver fluírem no nosso meio sem serem muito tratados. Há hábitos que nós olhamos e sabemos logo, imediatamente, isto é pecado. Mas estes 7 hábitos que Deus fala em Provérbios e diz que detesta, são hábitos que nós encontramos na nossa vida. São hábitos que nós encontramos no meio do corpo de Cristo. E Deus deixou bem claro que Ele detesta, para ver se a gente abria a pestana e começava a peneirar um pouquinho mais. Sabem aquela peneira apertada? Mas queres mais de mim? Então deita fora isto. E nós precisamos de ler, e hoje vamos ler muita Bíblia, que eu amo Bíblia. E nós vamos ler e vamos dizer: Senhor, isto não é para a Maria, para a Madalena, para o José e para o João. Isto é para mim. Amém? Diz assim em Provérbios 6, de 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Então nós vamos começar por falar sobre os olhos arrogantes, o orgulho. Vamos ver o que é que a palavra de Deus fala acerca disso. Diz assim em 1 Samuel 2,3: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 5, 18. E a gente diz assim: será que eu sou orgulhoso? Irmãos, há 2 coisas que a gente de longe vê que é um sintoma de orgulho: competição e comparação. Uma pessoa que vê tudo como uma competição ou está literalmente a comparar-se, ela tem o problema do orgulho. Uma pessoa que está preocupada porque faz mais que o outro é orgulho, porque ela não sentiu o prazer que é ser servo. Então ela não se interessa se está a ser servo, ela está a ver se está a trabalhar mais que outro, por exemplo. É a competição, porque eu faço mais, é porque eu sou melhor. Às vezes há pessoas que se fecham no seu orgulho porque elas dizem assim: eu não quero que eles saibam das minhas fragilidades, eu não quero que eles saibam, ninguém tem a ver com a minha vida. Isto é orgulho. Não é que todo o mundo tem a ver com a tua vida, com a nossa vida. Mas quando a gente anda sozinho, o orgulho precede a queda. Eu vou-vos contar uma pessoa na Bíblia que a gente lê a história e não percebe a essência daquela história. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele sonhou com uma estátua, lembram-se? Então a cabeça era de ouro, depois tínhamos bronze, depois tínhamos ferro, a coisa ia baixando. E quando o profeta Daniel esteve com Nabucodonosor, disse assim: olha, a cabeça que é de ouro representa-te a ti. O que vem depois, bronze, ferro, barro, representam os reinos que virão. O que é que ele fez logo de seguida? Mandou fazer uma estátua todinha de ouro, dos pés à cabeça. Às vezes, quando alguém vem falar connosco e diz assim: olha, tu não és lá essas coisas, a gente incha com uma raiva. Ela diz que eu não sou boa o suficiente, pois agora ela vai ver. Sabem,
no divórcio, quantas mulheres é que já se divorciaram e depois do divórcio fizeram uma dieta? Arranjaram o cabelo. Sabe o que é isso? É orgulho. Fui trocada, mas ele agora vai ver o que eu perdi. Porquê é que ela não fez isso antes? Sabem aquela coisa, agora... E quantas vezes é que nós vemos isso, em vez da gente, ok, realmente eu preciso de tratar daquilo que ainda não brilha, a gente arranja uma maneira de brilhar, mas não pelo caminho de Deus. E o que é que aconteceu a Nabucodonosor depois de ele ter feito uma estátua? Deus veio e durante 3 anos e meio ele foi um louco a viver na rua como se fosse um animal. E nós lemos esta história, só que normalmente a gente lê um capítulo, isto é uma história. O sonho é uma história, a estátua é uma história e a loucura de Nabucodonosor é outra história. Não é várias histórias, é os vários capítulos na história da vida de um homem que aprendeu da maneira mais difícil, porque quando ele caiu e quando ele depois... Deus fez recuperar a mente novamente. Ele escreveu dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é Daniel 4, em que ele exalta o Senhor e ele diz, não há outro Deus como tu. Ele entendeu, mas ele passou por um processo que eu não quero ter que passar por aquilo para poder aprender com Deus. Às vezes dizem, o processo está difícil. Sabes como é que podes tornar o processo mais fácil? Tornando-te mais maleável. Pessoas que dizem, o processo está muito longo, está muito difícil, eu tenho quase vontade de dizer assim, a culpa é tua. Estou no processo há anos. Temos pena. É aquela coisa, o tempo que do processo, Deus está-nos a aperfeiçoar. O tempo que demora tem a ver com a rigidez do barro. E para o barro ser mais maleável, ele precisa de mais água. Então nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. A gente tem que dizer, Senhor Jesus, que eu não vira um Nabucodonosor, uma louca da vida. Que em vez de ter aprendido... Então, nunca compitas no lugar de trabalho. Os casais às vezes têm problemas de relacionamento porque estão a ver quem é que traz mais dinheiro para casa, porque tu trazes mais do que eu, não sei o quê, e gastas mais, e fazes isto, e fazes aquilo, e eu farto-me de trabalhar aqui, e tu não... E a gente não vê que os dois não estão a competir, nós temos que estar a trabalhar em conjunto. Os irmãos também, porque hoje não é o meu dia de lavar a louça. É dele. Há coisas que a gente tem que aprender a pôr de parte, a não ser orgulhoso. Eu vejo às vezes pessoas adultas, ainda hoje, a sofrerem, a dizer, eu tenho que ser alguém para provar ao meu pai. Isso é orgulho, querer provar ao meu pai. Eu não preciso provar nada a ninguém. Eu tenho que ser Cristo, semelhante a Cristo. Então a gente não precisa, porque os olhos arrogantes Deus detesta. Diz à pessoa que está ao teu lado, os olhos arrogantes Deus detesta. Outra, língua mentirosa. Eu não minto, pastora. Há uma coisa que até eu minto, eu vou-vos dizer o que é. É quando a gente está na internet e põe assim, leu estes termos e concordo. E a gente tem que pôr assim... Vá, quantos mentirosos nós temos aqui? Alguém já leu os termos, mas a gente precisa do aplicativo. Eu só espero nunca ter posto uma setinha onde não devia. Mas eu acho que esse Deus conhece. Eu digo, Senhor, sabes, eu não tenho tempo para ler. É assim, não é que eu não tenho tempo para ler. Vocês entendem quando leem? Pronto, exato. Está noutra língua. Não é português aquilo é outra língua. Olhem só, língua mentirosa. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Este está em João 8,44. No Salmo 101,7
Deus diz assim: não permitirei que enganadores habitem na minha casa, nem que mentirosos permaneçam na minha presença. Isto dói. Quantos é que disseram, ups? E em Efésios 6:25 diz: portanto, abandonem a mentira, digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Nós mentimos muitas das vezes por razões tolas. Eu já vi pessoas mentirem sem necessidade. Mentem só porque sim, porque não lhes apetece dizer a verdade. Há uma mentira que eu acho que mexe muito com a vida dos outros. É não sermos pontuais. É marcarmos um horário e deixarmos os outros ficar ali 30 minutos à seca. É uma falta de respeito, o não ser pontual. Outra mentira é quando a gente no negócio sente que ficámos a ganhar porque enganámos o outro. É pôr um orçamento alto demais. Deus não quer que a gente sofra prejuízo, mas Ele quer que o negócio que a gente faça, as duas partes ganhem. Eu ganho e tu ganhaste. Senão é balança mentirosa. E muitas das vezes nós temos que ter cuidado. Há uns meses atrás alguém me pediu: pastora, pode fazer uma carta convite para poderem entrar no país a minha família? E eu disse: não, porque a tua família não vem como turista, a tua família vem para ficar ilegal. Eu não assino. Mas essas coisas a gente pensa assim: mas qual é o mal? O mal é que o pai da mentira é o... E são estas mentirinhas que a gente... O trazer comida que não pode trazer no avião. Eu prefiro ficar sem a comida do que o diabo dizer assim: hoje fizeste a minha vontade porque não quiseste abrir mão da manga. Ele apanha-nos ou não nos apanha nestas coisas? Então o Senhor está a dizer assim: olha, sempre que tu mentes, Deus saiu da jogada e o diabo entrou. E depois a gente diz assim: eu não consigo sentir a presença de Deus. O que é que diz lá em Salmo? Nós não podemos mentir. Há pessoas que inventaram tanto na mente delas e guardam uma mentira que antes, depois elas falam daquilo como se fosse verdade. Quem já conheceu gente assim? Elas acreditam que aquilo aconteceu. É o problema da mentira. Há uma altura que a nossa cabeça fica em papas e a gente já não consegue separar o que é que era verdade e o que era mentira. E nós precisamos ter muito cuidado. Porque não existe... eu vou perder a amizade. Irmãos, eu prefiro perder a amizade do que perder a presença de Deus. E há coisas que nós precisamos de ser... Eu, no trabalho, uma vez o meu chefe diz que eu não estou. Eu disse: eu não vou dizer que tu não estás, eu vou dizer que agora tu não vais atendê-lo. Tremia que nem varas verdes. Eu atendi a chamada e disse: olha, ele agora não vai atendê-lo, mas daqui a hoje à tarde ainda lhe vai ligar. E ele olhou para mim, quando eu desliguei, e eu disse assim: agora vou ser demitida. Ele olhou para mim e disse: nunca mais digas isso. E eu disse: então nunca mais estejas na minha presença quando queres que eu diga que tu não estás. E eu fiquei. Irmãos, há coisas que a gente tem que aprender. Enganam-se no troco. Tu dizes: está enganado aqui. Faltou pôr-me aqui. Eu já, em restaurante, já reparei que às vezes esquecem-se de pôr um refrigerante. Eu vou lá e aviso. E a gente precisa de sermos honestos. Onde entra a mentira, o diabo encontrou espaço. O nosso sim quer dizer e o nosso não quer dizer. É impossível confiar numa pessoa que te diz: deixe estar que eu vou fazer isso, e ela não faz. O que é que acontece? A gente é assim: é mais valia ela ter-me dito que não fazia,
Eu já tinha arranjado outra pessoa e a coisa saía. Mas quando a pessoa diz sim, às vezes ela já está assim a magicar. É um sim, mas talvez não dê. Vou ver se consigo. Mas a ti ela disse. E quando nós nos casamos, que dissemos que era até que a morte nos separasse, né? É, o sim é sim, o não é não. E o que for além disto é procedência do maligno. Então, será que Deus precisa de trabalhar com os seus filhos para eles deixarem de mentir? Os impostos. Será que a gente está a dever dinheiro ao governo? A gente tem que ser mais. Se tu recebesses o salário que tu dizimas, receberias mais ou menos? Se Deus começar a fazer da tua vontade e te der o dinheiro referente ao que tu dizes de salário, vai ficar o mesmo dinheiro ou vamos ter dificuldades? Mas eu confio. A gente precisa de começar a viver mais em sintonia com o Espírito Santo, com a Palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem, eu não prospero, eu não faço, eu não consigo, eu não chego. Basta começares a dizer não ao que Deus detesta e a dizer sim ao que Deus ama. O resto, Deus faz. Mãos que matam o inocente. Ai, pastora, isso eu nunca fiz. Vamos ver. Vamos ver se andamos aí a matar inocentes. Está tudo pronto? Está na Bíblia. Eu não tenho nada a ver com isto. Eu sou mensageira. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E porquê que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão. Eu vou-vos dizer o que é que isto quer dizer na prática. É eu assassinar com a boca quem tem mais fé do que eu. É eu ter raiva de quem flui no Espírito. Será que isso acontece na igreja? Será que às vezes o Caim levanta-se? Que a gente até diz assim, se eu tivesse a vida dela, também tinha a fé que ela tem. Tungas. Se eu tivesse o casamento que ela tem, era fácil ser feliz no casamento. Pau! Se eu tivesse os filhos maravilhosos que ela tem, eu também fluía no espírito. Pum! Quem estava aqui na vigília entende. Então, Caim matou o irmão porque as obras do irmão eram justas. Sabem quando a gente olha para uma pessoa que vive em santidade, aquilo incomoda ou não incomoda? Muito. Quando a gente anda com gente que vibra Deus, atrai-nos, mas começa a mexer aqui dentro. E a gente diz, meu Deus, meu Pai, das duas uma, ou eu mudo ou eu mato-a. Porque começamos a sentir pressionados. É ou não é? Será que isso acontece na igreja? Que a gente se levanta com aquele que parece que é mais santo que nós só porque... E depois a gente diz, porque é um arrogante. Depois a gente dá-lhe assim uma. Também fica bem. Olhem só o que é que a palavra de Deus diz. Mateus 5:21. Jesus disse, ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Quem é que já tinha lido este versículo? Então nós precisamos ter muito cuidado.
Se anda gente mais à frente que tu, dá glória a Deus, tu tens aonde te espelhar. Paulo dizia assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele sabia que havia gente que olhava para ele. Nós temos que abrir o nosso coração, em vez de ficarmos revoltados, porque parece que Deus abençoou a oferta da Bela e não abençoou a minha. Deus abençoou a vida da Bela e não abençoou a minha. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Quem ama os seus irmãos aqui? Quem ama a pessoa que está do lado? À frente? Atrás? Ai, Rita, mas há aqui uma que eu tenho dificuldade. Então, temos que passar para a vida, irmão. Vamos lá, passar do império das trevas para o reino de amor. Amém, glória a Deus, aleluia. Isto hoje está fácil, não é? Está tudo na Bíblia, vocês dizem, pá, contra factos não há argumentos. Quem odeia o seu irmão, mas quem não ama continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino. Será que nós tivemos irmãos que nos fizeram coisas más? Tivemos. Mas se eu o matar, o que é que eu sou? Se eu o odiar, o que é que eu sou? Quem é que disse isso? Deus. Vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Isto agora a gente abre assim a pestana. Porque a gente pensa assim, eu já falei tanto mal de Ciclano e de Beltrano. Meu Deus, eu tenho que me converter e passar pelo encontro. Senhor amado, Deus da minha alma. Sabemos que o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos... Quais irmãos? Todos, Rita? Todos. Os fáceis é fácil, os difíceis, Deus na causa. A gente diz, Espírito Santo da minha alma. A gente às vezes até assassina publicamente, porque põe no Instagram. Somos tão parvos que até expomos, quer dizer, já há provas. O tribunal vai realmente nos condenar, porque a gente não apenas falou assim no secreto, mas bombou nas redes sociais e pá, esta igreja, e este pastor, e este irmão, e esta coisa, e pá. E depois a gente vai chegar ao Senhor, estamos lá no tribunal, e dizemos, ó Senhor, eu só queria que ninguém fosse enganado. E o Senhor Jesus diz, pois é, mas eu sou a videira, o Pai é o agricultor. E Ele tira a vara, limpa a vara, para que a videira continue a dar fruto. Para isso, podes dizer para a pessoa que está ao teu lado, Deus não precisa da tua ajuda. Quem é que limpa a videira? Para que a videira possa continuar a dar? Então, nós precisamos de amar. Sorri assim, cheio de amor para a pessoa. Amém. Coração que traça planos perversos. Bora. Glória a Deus. Provérbios 6, 12 a 14. Como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem com perversidade na boa. Demonstram a sua falsidade com pescar de olho, com o movimento do pé ou por sinais com os dedos. O seu coração pervertido trama a maldade e andam sempre criando contendas. Sabem? Cuidado com quem te bajula. Cuidado com quem te elogia defraudando outra pessoa. O mesmo que eles estão a fazer agora à tua frente, eles depois vão fazer o contrário nas tuas. Judas, ele já tinha vendido Jesus por 30 moedas quando lhe deu o beijo. E não foram os sacerdotes que vieram atrás de Judas. A palavra de Deus diz que foi Judas que foi atrás dos sacerdotes e disseram, quanto é que vocês me dão se eu vos entregar o Cristo?
Nós temos de ter muito cuidado quando as pessoas nos bajulam demais, nos elogiam demais. E se no meio daquilo elas ao mesmo tempo falam mal de outros. Abra a pestana. Diz assim em Salmo 28, não me arrastes com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no coração. No Salmo 28, 18, Deus diz o seguinte, o íntegro será salvo do perigo, mas o perverso será destruído. Irmãos, isto é com muito zelo que a gente tem que ter isto, porque eu já vi pessoas que estavam super bem no corpo de Cristo, nunca cuidaram da língua, nem do coração, e a queda foi fulminante. Elas não fizeram pecados grossos, aquelas coisas assim, mas aquela língua delas acabou completamente com o relacionamento que elas tinham com o Pai e com Cristo, com a noiva, com o Espírito Santo. É impressionante como este versículo a gente olha e vê. A pessoa começa a falar mal de Deus ou da igreja, tu vais a ver, ela cai. É impressionante. Uma pessoa bajuladora nunca cresce, já viram? Bajula, seja no trabalho, seja na família, seja em que ambiente. É bajuladora, é aquela coisa... Sabe aquela coisa assim? Já viram que fica... Mas não conhecem gente assim? Lambe-botas. Elas às vezes até podem adiantar-se um bocadinho, mas de repente acontece uma coisa que a gente diz assim, realmente era uma coisa estranha. Porque a gente sabe quando o elogio vem do coração e quando é treta. Sabe ou não sabe? Porque a gente tem o discernimento do Espírito Santo. Então a gente sabe com quem é que pode realmente se aproximar e com quem, espera lá que eu tenho que... Aceitem que o Espírito Santo às vezes está-vos a dar luzinhas amarelas para realmente terem cuidado. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Vem como Deus nos protege. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem negará aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ele guarda-nos. Ele guarda, protege, Ele guia-nos. Mas a gente às vezes tem que perder o amigo para manter a presença de Deus. E a gente tem que, ó Senhor, por ti eu largo o amigo. É difícil? Muito. Mas nós às vezes temos que nos afastar. Continuando a amar, continuando a abençoar, não colocando no Instagram. Orando para que o Senhor faça luz na vida dele. Mas a gente tem que se afastar. Eu e o Aguinaldo uma vez tivemos que nos afastar de um casal que chegou a passar férias connosco. Mas eu e o Aguinaldo começámos a falar e a gente apercebia-se. Quando eles estavam comigo, falavam mal do Aguinaldo. Quando eles estavam com o Aguinaldo, falavam mal de mim. Foi uma coisa, sabem aquela coisinha assim subtil? Começa assim. E eu no início não disse nada, o Aguinaldo no início também, se calhar o Aguinaldo até foi o primeiro a falar, porque estas coisas o Aguinaldo fala assim comigo, abre-se com mais facilidade. Depois eu disse, não, então realmente aqui há qualquer coisa que melhor afastarmos. E doeu muito. Porque para a gente passar férias juntos é porque nos amávamos muito. Pés que se apressam em fazer o mal. Este aqui é pesado. Eu acredito que neste a gente pode dizer, o Senhor tem limpado a sua igreja. Porque este realmente a gente vê é o estilo de vida que a gente encontra quando não conhece o Senhor Jesus. Diz assim, as pessoas concebem maldades e dão à luz o pecado. Chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Quem comer os seus ovos morrerá. Quem neles pisar fará sair uma víbora. Suas telas não servem de roupa e ninguém pode se cobrir com elas. Tudo o que fazem é cheio de pecado e a violência é a sua marca. Os seus pés correm para fazer o mal e se apressam em cometer homicídio. Pensam somente em pecar,
por onde passam deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar paz, não entendem o que significa ser justo. Traçaram caminhos tortuosos e quem os segue não sabe o que é paz. Não há retidão em nosso meio, não sabemos viver de modo justo. Procuramos luz, mas só encontramos trevas. Procuramos claridade, mas andamos na escuridão. E Isaías podia ter escrito isto no século XXI. Mas nós que somos de Cristo, escrevemos como Davi escreveu e fazemos esta oração ao Pai. De todo o mau caminho desvio os pés para observar a Tua palavra. Não me aparto dos Teus juízos, pois Tu me ensinas. Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar. Mais que o mel à minha boca, por meio dos Teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os Teus retos juízos. Amém? Nós somos destes. Amém? 6. Testemunha falsa que diz mentiras. A popular coscovilhice. É ouvir dizer. O ouvir dizer é fantástico. A gente ficar do lado da Maria sem nunca ter falado com o Manel é outra. E outra coisa é estas mentiras que a gente gosta de lançar sem factos, que depois diz assim, eu sinto no espírito que não é boa pessoa. Eu sinto. Não houve uma palavra torpe daquela boca. A pessoa sempre me tratou bem. Mas a gente gosta de destilar veneno. Então, eu sinto que ela trabalha muito. Sim, senhor. Mas é porque ela quer ficar de boa com o patrão. Irmãos, isto é bom ou mau? É bom. Trabalhar muito para ficar de boa com o patrão é bom, mas a gente consegue dar uma conotação. Ela é toda santinha, mas é para lhe deixarem cantar no louvor. Eu já ouvi de tudo. E a gente pergunta assim, mas há alguma coisa? Não, é aqui. Está aqui dentro. As mulheres nisto são péssimas. Eu vou dizer, irmãs, nós temos que orar muito para Deus... Porque a gente, se não há coisas, não é? Que a gente diz, olha, mas eu já cheguei a ter que dizer assim, mas o que é que foi que eu fiz? Não. É a motivação com que tu fazes. Tipo assim, como é que a gente prova uma motivação? Não é com o tempo? Tipo assim, tu já me conheces há tantos anos, como é que... Então nós precisamos de ter cuidado. Porque esta da cuscovilhice diz para a pessoa que está ao teu lado, não existe na igreja. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Tão certo como o vento do norte traz a chuva, a língua que espalha boatos provoca a ira. Nunca me venham dizer que aquela fofoca foi lançada para que pudéssemos orar. Porque a Bíblia diz que coscovilhice que é lançada é só para produzir ira. Uma coisa é quando a gente fala para orar. Até é diferente da maneira como a gente fala. Outra coisa é a gente só vai provocar ira. Então nós precisamos ter muito cuidado. A gente tem falado muito sobre a língua, sobre os pensamentos. Mas quando a gente lê estes versículos assim, a gente diz mesmo, oh my God. Tipo assim, por favor, Senhor, faz-me fugir destas coisas. E a última, quem semeia discórdia entre irmãos, divisões, porque o meu life group é melhor, com o meu líder,
Mas há pessoas que dizem isto, porque o meu life group trabalha mais, é o que tem mais voluntários na igreja. Está assim a mostrar, o meu é melhor que o teu. Outra coisa que também faz a divisão. O pastor nunca deu nenhuma oportunidade. Isto é o quê? Semente da... Nunca te deram nenhuma oportunidade. Outra. Mas tu não és nada valorizado. Irmãos, a gente estas coisas temos que ser espertos. Eles não querem o nosso bem. Eles estão apenas a destilar veneno. E Deus diz que abomina. Os outros ele diz que detesta. Quando a gente lê lá no original, Deus diz, eu abomino quem divide igreja. Eu abomino quem faz grupinhos entre irmãos. E o que o Senhor abomina, Ele vomita da sua boca. Porque Ele diz, eu não posso compactuar com isto. Olhem só, evita discussões insensatas, janelos. Sabem que há pessoas que gostam de fazer guerrinhas com doutrinas teológicas que não levam a lado nenhum. Porque eu acho que a trombeta do Apocalipse vai tocar em dó. Não, mas na minha igreja disseram que ela vai tocar em mim. Porque aquelas coisas que não levam a nada. Já viram contendas? Irmãos, quem quer usar calça, usa calça. Quem quer usar saias, usa saia. Se tu não achas bem usar calças, usa saias, mulher. Mas não faças disso briguinha. Porque ela é muito vaidosa porque se pinta. Porque na Bíblia diz que a mulher não sei o quê. E depois buscam a palavra de Deus para se acharem doutores na lei. E eu sei o que é que o Senhor Jesus disse acerca dos doutores na lei. Quem lê os evangelhos sabe. Só para fazer... as músicas de hoje... Se fosse eu, tinha escolhido outras. Sabem que as músicas que a gente canta não é as que tu gostas, é as que Deus quer. É aquelas que o Senhor diz, hoje... Porque se fossem as que nós gostávamos, a gente tinha que cantar 100 músicas todos os domingos, que era uma para cada um. E eu ainda sou do tempo, eu nasci numa igreja em que nós ficávamos sentadinhos naqueles bancos corridos de madeira. E levantava-se alguém, cada um tinha um hinário e dizia assim, 469. Quem é do tempo? Dos hinários? Que era escolhido assim, à toa. Então levantávamos, 469. Cantávamos. Passado 722. Olha, há ali gente que diz assim, sou eu, pastor. 720. E às vezes as músicas não tinham nada umas com as outras, não é? Era assim uma coisa. Mas a gente precisa... Há coisas que não vale a pena. Deus disse, olha, ama o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O resto é resto. Não vai fazer diferença nenhuma para a eternidade. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa é pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Então, quando a gente vê cá ali uma pessoa que está a tentar fazer divisão, a gente chama, mano, não é bom. Vai a segunda vez, mano. Não é bom. A terceira, Deus diz assim, olha, ele nem salvo ainda é perverso. Vai orar por ele, porque o que é espiritual só é entendido pelos espirituais. Ele ainda é natural. Ele precisa de se converter. Então, nós precisamos de abominar o que Deus abomina. Vamos nos colocar de pé. Quantos abominam o que Deus abomina? Quantos detestam o que Deus detesta?
Então o Salmo 133 é para nós. Olha que maravilha! Isto sim é vida com Deus. Quer lá saber do resto? Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa. Como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, descia por sua barba até à bainha das suas vestes. É revigorante. A união dá-nos força, revigora, como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E no meio da união, ali, o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida. O resto, o que é que a gente faz ao resto? Resto é? Resto. O que vale a pena é a união. E como eu falei de umas músicas de Inário, eu lembrei-me do Corpo e Família. Quem é do tempo do Corpo e Família? Podes pôr bem alto essa música. Vamos sair dos nossos lugares.